Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como eu consegui conquistar aí mais de R$ 200 mil investidos com apenas 22 anos de idade. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu tive um crescimento patrimonial robusto aqui, investindo 100% na parte de ações, ou seja, comprando boas empresas por longo prazo. E para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou passar aqui a estratégia que me fez multiplicar meu patrimônio em mais de 10 vezes. Fora também uma boa expectativa de longo prazo que esse patrimônio poderia atingir aí mais de 10 milhões. Já imaginou você ter uma multiplicação dessa? Pois é, então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem todos os segredos que eu tenho para passar aí nesse vídeo. Inclusive duas ações que deram mais de 27% ao ano de retorno, chegando até 30% ao ano, uma rentabilidade que todo mundo olha como impossível, e elas ainda poderiam estar baratas olhando daqui para frente, e são as duas maiores posições da minha carteira de ações e sigo comprando. Lembrando que nada se trata de recomendação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na minha carteira de ações aqui do canal, perceba que eu invisto sim ativamente 100% na parte de ações e já tenho obtido uma excelente rentabilidade. Somente no ano de 2026 a minha rentabilidade aí está em 39%, atingindo aí quase 40%. E claro que essa rentabilidade já inclui dividendos e também a própria valorização das ações, colocando aqui, tá? Então dá para perceber que sim, você focar num portfólio inteiramente de ações, você pode conseguir uma excelente rentabilidade. E claro que nesse vídeo vamos passar os maiores segredos. Trabalhando aqui na minha carteira, pessoal, eu faço estratégias simples que todo mundo consegue aplicar no dia a dia, tá? Primeiro ponto, como que eu consegui conquistar esses 200 mil investidos no longo prazo? Detalhe, quando a gente pega aqui, ó, nesse site que eu utilizo bastante, o Status Invest, a gente observa que eu invisto na bolsa já assim há um certo período, que é considerado de médio prazo. Eu invisto em ações desde o ano de 2022, ou seja, mais ou menos aí 4 anos no tempo vai fazer, né? Até porque, pessoal, por que eu desconsidero antes? Porque aqui nessa época eu fiz muita besteira, tá? Acabei aí diversificando demais a carteira, comprei empresas que não eram muito lucrativas, então acabei fazendo várias vendas nessa época de 2021 até aqui, ó, julho de 2022. Por isso que eu corto essa época da minha lista. Eu começo a fazer as contas aqui, ó, a partir de julho/agosto de 2022 em diante, que é que eu comecei a engatar de fato um crescimento mais expressivo na carteira, porque eu acabei acertando a estratégia. Então sim, colocando numa lupa de longo prazo, eu obtive uma excelente rentabilidade de 164% e uma lupa de 3 anos e 5 meses. Se eu jogar aqui 4 anos, qual que foi a rentabilidade anual composta da carteira? Se nós pegarmos aqui, ó, 164%, né? De rentabilidade numa lupa de 4 anos, eu consegui, se você coloca aqui, né, 164%, 27,47% ao ano na média. Detalhe que a gente tá num mercado de baixa. Se a bolsa de fato engatar um ciclo de alta, quem sabe essa rentabilidade possa subir mais. Mas mesmo assim, você já conseguir de 20 a 30% ao ano por longo prazo, já é uma excelente rentabilidade. Mas tá, Pablo, como que você conseguiu isso? O primeiro fator, pessoal, foi reinvestir todos os dividendos. Não tem jeito, tá? Quando você foca numa carteira 100% de ações, pegando aqui, ó, já vou abrir direto a carteira para vocês. Hoje eu tenho 6 empresas na carteira. Banco do Brasil, representando quase 41% da carteira, 4.140 ações. Banco Itaú, 27,33% da carteira.
1.519 ações, BR Partners, 1.659 ações, 13% da carteira, Petrobras, 8,94, 440 ações, BB Seguridade, 7% da carteira, 476 ações e Vale, representando 2,6% da carteira, que dá aproximadamente 74 ações. Porém, essa carteira foi constituída por longo prazo e claro que durante esses 4 anos não foram essas empresas que se manteram na carteira. A única empresa que se manteve todo esse período foi o Banco do Brasil. Itaú entrou recentemente, Petrobras também, BB Seguridade também. Então perceba que com o passar do tempo é natural que outras empresas, né, vão ingressando aí no seu portfólio. Porém, a estratégia sempre foi a mesma, focar 100% na parte de ações e reinvestir todos os dividendos. Esse foi o fator primordial que fez uma diferença expressiva na minha jornada. Tá bom, Pablo? Você tem certeza disso? Sim, pessoal. Ó, para isso eu vou usar 2 exemplos aqui para vocês, tá? As 2 maiores posições da carteira do canal. Banco do Brasil e Itaú. A gente vai pegar essas 2 ações que são óbvias, não tem nenhum segredo aqui nessas empresas, são faladas pelo mercado, qualquer investidor sabe da existência de bancões na bolsa. Olha quando a gente coloca Banco do Brasil para longo prazo. A cotação aqui do Plano Real chegou a 22 centavos, tá? Você pega aqui dos anos 2000 até agora, o Banco do Brasil se valorizou 23,41 dividido por 22 centavos, a ação do Banco do Brasil subiu mais de 10.540%. Sabe quanto isso dá de retorno nominal somente em valorização? Você coloca aqui, ó, 10.500% de rentabilidade, pessoal. Isso aqui dá, tecnicamente, em 26 anos no tempo, você tem 19,67% ao ano na sua média. Só que aí é que mora a questão. O Banco do Brasil pagou um provento médio, quando você vem aqui na média de dividendos do banco por longo prazo, acima de 7% ao ano. Então, na realidade, quando você coloca aqui, né, tecnicamente, 19,71% ao ano, somado com essa taxa de 7%, o Banco do Brasil gerou quase 27% ao ano na média. Arredondando, deu uns 27% ao ano, porque o provento foi superior a 7%. Então perceba que o Banco do Brasil, desde o Plano Real, gerou muito valor ao acionista. E quando a ação chegou aqui no topo de R$30, ele chegou em mais de 30% ao ano. Agora, como a ação acabou desabando 20%, o retorno total acabou sendo diminuído. Mesmo assim, para você que aplicou R$100 mil nas ações do Banco do Brasil desde o Plano Real, você deu 30% ao ano, tá? Que foi ali o último topo da ação do Banco do Brasil de lá para cá. Então você deu aí, transformou em 91,7 milhões. Olha só como dá para você conseguir mais que 20% ao ano em ações. Ah, Pablo, mas você tá pegando só Banco do Brasil, um caso excepcional. Não, temos o Itaú, que também foi uma empresa muito, muito boa, óbvia de se investir. Olha lá desde o Plano Real, a ação do Itaú chegou ali a custar 50 centavos, mais ou menos, 55 centavos, né? Se não me falha a memória. Então, se você pega aqui, ó, R$43 que é a ação atual do Itaú, dividido por 53 centavos, o banco se valorizou 8.000%. Se você coloca isso aqui, ó, em taxa anual composta, ah, Pablo, mas Banco do Brasil se valorizou mais. Mas lembre-se, pessoal, o Banco do Brasil é mais arriscado, tem mais volatilidade, por isso que ele deu mais retorno. O Itaú, ele acaba sendo mais previsível, então é natural que ele tenha um retorno um pouco menor. Então você considera aqui, ó, 18,69% ao ano. O Itaú pagou na média de proventos um pouco menos que o Banco do Brasil, uns 6% ao ano na média. Então, na verdade, o Itaú gerou aí seus 25% ao ano de forma composta. Em mercados aqui, de mais eufóricos, ele gera uns 26%. Mesmo assim, ó, para você que tem Itaú desde o Plano Real, conseguiu um patrimônio total na faixa aqui, né, de 40 milhões. Olha a diferença que apenas 1% faz na sua carteira. Você consegue aqui, ó, 9 milhões a mais com 1% a mais de retorno. Então, olha a importância de você focar pro longo prazo e comprar ações baratas. Muitas pessoas podem pensar, ah, Pablo, 1, 2% não dá tanta diferença. Só que aí é que tá. Coloca 1, 2% durante várias décadas. Você vai ver a diferença que vai fazer no seu portfólio. Eu trouxe essas ações como exemplo para mostrar para vocês que o longo prazo é o principal fator que vocês têm que focar. E hoje criou uma espécie de um mantra no mercado de acreditar que o máximo de rentabilidade é apenas 20% ao ano. Portanto, isso é um erro fatal. Dá para gerar muito mais do que meros 20% ao ano. Porém, você precisa ter foco e acreditar nas empresas para longo prazo. E claro que a gente já engata aqui, ó, na outra premissa, que é você comprar a bons preços, tá?
Tecnicamente, bons preços nas ações vai fazer total diferença. Pense bem, hoje a gente tem um Banco do Brasil negociando abaixo do valor patrimonial, então você já está comprando um banco barato. Você tem um Itaú negociando também abaixo do seu preço-lucro histórico. Logo, você consegue perceber que essas ações negociam sim com desconto. E a gente já entra nessa premissa, né? Tecnicamente, de você pagar barato pelas empresas. Essa foi a estratégia que eu apliquei aqui na carteira do canal e acabou dando muito certo durante esse período, ou seja, boas empresas a bons preços, tanto que eu já juntei aqui os dois fatores, tá? Não tem erro, pessoal. Primeiro ponto, você vai comprar setores previsíveis. Pablo, quais são os setores mais previsíveis aqui no Brasil? Nada recomendação de compra ou de venda, mas pelo menos os mais previsíveis que a gente conhece é bancos, seguradoras, energia, saneamento básico e telecomunicações. Eu também coloco ali commodities, tá, Pablo? Commodities? Como assim? Sim, papel, celulose, petróleo, minério de ferro. Porque por mais que empresas de commodities sejam mais arriscadas, sejam mais cíclicas, querendo ou não, a commodity acaba por ser um bem indispensável, principalmente para o Brasil. Você pega ali petróleo, você pega soja, milho, você pega minério, é usado para fazer vários outros componentes. Então não dá para viver sem commodities, pelo menos na atualidade que a gente vive hoje, né? Então você vê que são os setores mais previsíveis da bolsa. Você consegue saber que essas ações por longo prazo têm valor agregado, vão continuar crescendo as suas receitas a uma taxa interessante. E aí você alia isso a dividendos reaplicados, tá? Você vai reaplicar todos os proventos, bons preços, boas empresas. E claro, pessoal, não vou mentir aqui para vocês, tá? Dá para ficar muito rico com ações, porém você vai precisar de paciência, vai precisar também de comportamento e psicológico, até porque você tem que aguentar as quedas, tá? Você não vai poder vender na primeira queda que acontecer, senão você já vai deixar dinheiro na mesa, até porque você pensa para longo prazo, você pensa daqui 5, 10, 20 anos lá no futuro. Então, consequentemente, né, se você pensa num horizonte de médio a longo prazo, você tende a ter aí bastante sucesso. E claro, uma coisa que ninguém quer falar, mas eu já falo aqui pra vocês, vai precisar de dinheiro, pelo menos no início, né? Não tem jeito, pessoal. Se sua carteira ainda é pequena, está no estado embrionário, pelo menos até os primeiros 100 mil reais, você vai precisar de aportes mais significativos. Pablo, existe um número onde eu possa, sei lá, parar de aportar? Olha, pessoal, o ideal é você nunca parar de aportar, né? Assim, claro, se você tiver ali dezenas de milhões de reais, 4, 5, 6, 3, 2 milhões, tudo bem você parar de aportar totalmente. Até porque se a gente coloca aqui, né, consequentemente, ó, 1 milhão de reais, mesmo que a carteira dê 15% ao ano, você coloca isso aqui em 10 anos, sua carteira já vai se retroalimentando sozinha, nem precisa de mais aportes. Mas, na prática, ninguém tem 1 milhão de reais, geralmente você começa com menos. Qual que seria o ideal? O ideal é você bater seus primeiros 100 mil, para aí sim você pensar em parar de aportar, só que aí você vai ter que compensar isso na rentabilidade. Se, por exemplo, ali, vamos supor o meu caso, né? Eu tenho 230 mil investidos, vamos supor. Se eu quisesse parar de aportar hoje, não basta eu conseguir 15% ao ano, porque só daqui 10 anos eu teria 1 milhão. Ainda assim, é bom? É bom. Só que pensa, se eu conseguir ali, ó, uns 20% ao ano, já dá diferença, ó. Aí eu já vou ter 1,4 milhão daqui a 10 anos. Se eu conseguir a rentabilidade que a carteira deu, de 27% a 30% ao ano, eu vou ter 3,1 milhões. Então perceba que quanto menos patrimônio você tiver, mais rentabilidade você vai ter que ter para atingir o patrimônio que você deseja e a sua renda mensal. Então o ideal, pessoal, é você aportar pelo menos ali até o seu primeiro milhão. Pablo, não tem como, não dá para aportar mais. Mas ainda assim, se você já acumulou uns 100 a 200 mil, já é um patrimônio legal. Pablo, dá para ficar rico com 200 mil investido e não aportar mais nada? Dá. Se você coloca aqui, vai, 20% ao ano durante, sei lá, 26 anos, você vai ficar bem rico, ó. Patrimônio de 26 milhões, porém vai ter que esperar para o longo prazo. Então, se você quer acelerar este processo, você vai precisar de aporte do bolso, porque aí com aporte, né, o seu capital vai crescer mais rapidamente. Porém, o bom é que para quem já tem mais dinheiro, mais capital, você tem esse luxo de pelo menos ali não precisar necessariamente aportar toda hora. Só o seu capital que já tem ali investido, se você alocar ele bem, você já vai conseguir um excelente retorno. Mas eu não vou mentir, para quem está começando, o dinheiro vai fazer toda a diferença. Você aportar, e quanto mais aportes você tiver, mais rápido será o crescimento da sua carteira. E aí, por fim, a gente chega aqui no ponto principal, a rentabilidade. Muitos falam que é o aporte. Não, pessoal, o aporte é importante, mas para mim ele fica em segundo lugar. Em primeiro lugar, para mim, vem a rentabilidade. Porque, ó,
Aportar, todo mundo consegue aportar. Se você tem um emprego ali malemar fixo, você consegue controlar bem o seu custo de vida, saber sacrificar algumas coisas, isso para quem já tem, né? Obviamente um emprego legal, já vai conseguir ter uma taxa de aporte pelo menos modesta. Não digo excepcional, mas pelo menos modesta no longo prazo, de 500 a mais ou menos 1.000 a 2.000 reais. Dá para ter, só que aí é claro, você vai precisar ter disciplina. O ponto principal é a rentabilidade. A gente vai estar trabalhando aqui, ó, em 3 tipos de rentabilidades prováveis. A modesta, onde você vai ter 15% ao ano, que essa daqui é bem modesta mesmo, tá? Geralmente muitas ações, mesmo que você pague caro, é natural você conseguir 15% ao ano. Na moderada, tô colocando de 20 a 22% ao ano, que é a boa, né? Se eu coloquei aqui rentabilidade a boa, e a excepcional, que é de 25 a 30% ao ano, que foi o que o Banco do Brasil e o Itaú gerou para os investidores. Então, empresas de muita qualidade que estão bem baratas, você precisa aliar esses 2 fatores, ela pode sim bater aqui essa rentabilidade excepcional. Perceba que na carteira do canal eu consegui. O desafio vai ser manter isso para os próximos 10, 20 anos que você investir, né? Então, esse é o foco. Aí você pode colocar um meio termo. Pablo, 22% ao ano é razoável? É razoável. Quanto que a carteira do canal teria? Aqui, ó. 40 milhões de reais. Pablo, trabalha num horizonte mais curto, sei lá, 5 anos. Tá bom, coloca 5 anos. A carteira bateria seus 621 mil reais sem aportar. Agora vamos supor que eu aporte, né? Faça ali investimentos mensais. Olha a diferença que faz aqui, ó. Já atinge quase o primeiro milhão. Então você percebe que já dá uns 200 mil a mais de patrimônio só do fato de aportar. Por isso que o aporte no início da sua jornada vai fazer toda a diferença. E quanto mais rentabilidade você conseguir, é claro, né, que mais patrimônio você vai ter. E mais horizonte de tempo você possa estender. Pablo, tem como cravar uma rentabilidade certeira? Não tem como cravar, pessoal. Depende muito do momento de mercado. Então, assim, a única coisa que você pode controlar é você comprar bons preços, boas empresas e reinvestir os proventos. Aí deixa que o tempo faça o resto para vocês. Eu não vou prometer para vocês que dá para conseguir 25 a 30% ao ano. É renda variável. Tudo pode acontecer. Mas a gente trabalha com probabilidade. A probabilidade de você conseguir uma rentabilidade boa para excepcional no longo prazo, comprando ações baratas e boas, é de pelo menos 80%, tá? Digamos assim. Então, por isso que você tem que acreditar. Você sabia que Banco do Brasil ia gerar 30% ao ano desde o plano? Não dava pra saber, pessoal. Ninguém sabia. Somente porque ele já passou por várias crises, né? Então é você saber que os melhores momentos de compra é quando geralmente tudo está dando errado. Principalmente empresas aí boas que passam por momentos turbulentos de vez em quando. Então essas foram as estratégias aqui que podem fazer você multiplicar seu capital em várias vezes por longo prazo. Estratégia simples, mas que na prática ninguém acaba aplicando. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. E é por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Segundo é que ela é totalmente automatizada. E terceiro que ela é aí com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Então olha só que interessante, tá? Você tem várias vantagens nessa planilha. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, eu também deixei disponível aqui para vocês na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito o engajamento. E já, pessoal, aí, escrevam aqui nos comentários se vocês têm ações do Banco do Brasil e do Itaú. Em particular, tem os dois na carteira e use eles como escopo aqui na nossa análise para mostrar que empresas tradicionais e óbvias dá para conseguir sim um retorno muito acima da média. Malemar e small cap, então imagine small cap que dá para conseguir ainda mais, só que é claro, o acompanhamento, né, vai precisar ser redobrado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!